Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Aqui nesse vídeo eu não irei estar fazendo com vocês como é que se realiza uma adição, como é que se faz uma subtração, até porque isso são coisas que vocês aprenderam a fazer no ensino fundamental. Mas para dar uma revisada, assim, algumas propriedades, algumas propriedades que vocês esqueceram, nós estaremos fazendo algumas questões comentadas. E a nossa primeira questão é: a professora solicitou ao aluno que resolvesse a seguinte expressão. Aí tem a expressão n igual a menos 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado. O resultado é: letra A, 32, letra B, 0, letra C, menos 32 ou letra D, 16. Então, pessoal, nós deveremos resolver essa expressão para encontrar o resultado. Então, ó, eu coloquei a expressão aqui, menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, e vamos resolver ela. Ó. Esse menos 4 ao quadrado aqui, que está entre parênteses, eu vou fazer menos 4 vezes menos 4 duas vezes, porque o expoente 2 indica que ele é duas vezes. Lembrando que como ele está entre parênteses, então está tudo ao quadrado, tanto menos quanto 4. Aí ficou aqui, ó, menos 4 vezes menos 4. Isso aqui é a mesma coisa que menos 4 ao quadrado. E menos esse outro 4 ao quadrado aqui, ó, veja que ele está fora do parêntese. Então, só quem está elevado ao quadrado é o 4, o menos não. Isso aqui é uma observação bem importante para vocês estarem sempre atentos, que toda vez que o número negativo estiver dentro do parêntese, que nesse menos 4, o primeiro aí, significa que tanto o 4 quanto o menos está ao quadrado. Já esse segundo menos 4 ao quadrado aqui, veja que não está entre parênteses. Então, significa que o que está ao quadrado é apenas o 4. Por isso que ele ficou aqui fora, ó. Só repeti o menos da continha e coloquei 4 vezes 4 duas vezes, porque o expoente é 2. Então, resolvendo aqui, ó. O primeiro aqui que está entre parênteses, eu tenho que fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Aí repete o menos, 4 vezes 4, 16. Logo nós ficamos com mais 16, menos 16. Isso dá quanto, pessoal? Nada mais, nada menos do que zero. Porque é como se eu tivesse R$16 e gastasse 16. Então, fiquei com zero. Logo, o resultado da expressão n igual a menos 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado é letra B, 0. Vamos inserir aqui uma caixa de texto. Então, dentro da caixa de texto, vamos botar aqui a alternativa B. Pronto. Vamos para a próxima questão. Então, pessoal, nosso segundo problema diz o seguinte. Na igualdade, tem aqui o triângulozinho ao quadrado igual a 25. O triângulo pode ser representado por dois números inteiros. Quais são esses números? Letra A, mais 13 mais 12. Letra B, mais 5 e menos 5. Letra C, mais 13 e mais 5. Ou letra D, mais 13 e menos 5. Então, pessoal, um número ao quadrado, que eu não sei, que nesse caso aqui está representado por um triângulo, dá igual a 25. Ou seja, quer dizer, é um número vezes ele mesmo, que dá igual a 25. Aliás, são dois números que ele vezes ele mesmo dá igual a 25. Que número é esse? Então, pessoal, vamos resolver. Eu copiei a expressão aqui, ó. Triângulo ao quadrado igual a 25. Esse quadrado aqui, pessoal, na hora de resolver, ele passa para o outro lado em forma de raiz quadrada.
Então, nós temos, o triângulo vai ser igual a mais ou menos, nunca se esqueça de colocar o mais ou menos, raiz quadrada de 25. Então, pessoal, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá igual a 25? 5. Então, o triângulo ele vai ser igual a mais ou menos 5. Quer dizer que os dois números que podem ser elevado ao quadrado e dar igual a 25 é mais 5. Notem, pessoal. Se eu fizer bem aqui, deixa eu inserir bem aqui uma outra equação. Se eu fizer 5 vezes 5, que é a mesma coisa de 5 ao quadrado, dá igual a quanto? 25. Ou se eu fizer se eu pegar menos 5, abre parêntese por causa do sinal, vezes menos 5, também é igual a 25, ó, porque menos com menos fica mais, 5 vezes 5, 25. Logo, o número que eu posso colocar ao quadrado e ser igual a 25 é mais 5 e menos 5. Alternativa B. Pronto. Nosso terceiro probleminha aqui, pessoal. Então, pessoal, o nosso terceiro probleminha aqui, nosso terceiro problema diz o seguinte: a professora de Daniela lançou um desafio para seus alunos. Descubra o resultado da expressão abaixo. Aí tem a expressão aqui, ó. 7 ao quadrado menos 5 elevado a zero, mais, abre colchetes, 2 elevado a 4 mais menos 2 ao cubo menos 2 elevado a 1, fecha colchetes. Então, pessoal, resolvendo aqui, copiei a expressão, ó, tá aqui a expressão 7 ao quadrado menos 5 elevado a zero mais 2 elevado a 4 mais menos 2 elevado ao cubo menos 2 elevado a 1. Para resolver uma expressão numérica, pessoal, existem algumas regras. Então, ó, primeiro, o que nós vamos resolver é potenciação, que são números com expoentes, e radiciação. Observando aqui essa expressão aqui, nós temos potência? Sim, ó, todos aqui são potências, ó. Todos estão elevados a alguma coisa. Então, vamos resolver primeiro as potências. 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7, duas vezes, tá, pessoal? O quadrado aqui, que é o número 2, ele quer dizer que o 7 vai repetir duas vezes multiplicando entre si. Aí repete o menos. Pessoal, uma observação bem importante aqui com relação a esse menos 5 elevado a zero. Como eu já venho falando, o expoente indica a quantidade de vezes que eu irei repetir esse número. Porém, o expoente do menos 5 aqui é zero. E aí, quantas vezes eu vou repetir se está dizendo que zero é nada? Então, pessoal, uma propriedade, todo número elevado a zero sempre será igual a 1. Então, ó, o menos que era da fórmula, eu só repetir aqui, menos 5 elevado a zero vai ser igual a 1. Aí eu só coloquei o 1 aqui. Aí repete o mais, que é da expressão. Abre o colchetezinho, ó, porque nós vamos resolver tudo que está aqui dentro, tá vendo? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 quer dizer que eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Porque o expoente é 4, significa que eu vou repetir 4 vezes. Aí, repete o sinal aqui, ó. Menos 2 elevado a 3. Então, eu vou fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes. Tá vendo que o menos 2 está entre parênteses?
significa que tanto menos quanto 2 está ao cubo. Por isso que eu coloquei ele aqui entre parênteses. E menos, que é da expressão, 2 elevado a 1. Quantas vezes eu vou repetir o 2? Uma vez. Então, eu só coloquei aqui, ó, menos 2 e fechei aqui o colchetezinho. Pronto. Agora que eu já resolvi aqui, na segunda equação aqui, ó, nós não temos mais nenhum expoente. Nós temos agora que ir para a segunda fase. Se já resolvemos potenciação e radiciação, agora nós iremos resolver multiplicação e multiplicação e divisão. Como nesse caso aqui nós não temos nenhuma divisão, nós só temos multiplicações, então vamos resolver aqui as multiplicações. Pessoal, esses asteriscos aqui é para representar a multiplicação, tá? Então vamos lá, ó. 7 vezes 7, 49. Menos 1 só repete, mais. Agora vamos resolver aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Coloquei aqui. Repete o mais. Agora vamos resolver aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Nesse caso aqui, pessoal, tem que fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. Resolvendo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, menos 8. E o menos 2 aqui do finalzinho, eu só repeti. Isso, agora, ó, vimos que acabamos de resolver todas as multiplicações. Bem, se já resolvemos todas as multiplicações e divisão quando tem, então agora é hora de resolver adição e subtração. Só que ainda tem outra observação, pessoal. Se tiver colchetes ou parêntese, nós temos que resolver primeiro o que está entre colchetes e parêntese para depois resolver com o que está fora, tá? Então, ó, o 49 menos 1, que ele está aqui sozinho aqui fora, eu já resolvi. 49 menos 1, 48. Repetiu mais. Aqui, pessoal, dentro do colchetes, nós temos 16 mais menos 8, menos 2. Então, pessoal, o que foi que nós fizemos primeiro? O jogo de sinal para eliminar esse parêntese, ó. Mais com menos fica menos. E só repetimos o resto. 16 menos 8, menos 2. Agora sim, vamos resolver o que está aqui dentro do colchetes. 16 menos 8, 8, menos 2, 6. Logo, nós ficamos com 48 mais 6, que é igual a 54. Beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui, ó, só revisando como é que a gente resolve primeiro uma equação, uma expressão numérica. Como é que a gente resolve uma expressão numérica? A gente não pode ir fazendo ela. Tem as regrazinhas. Primeiro, eu vou botando aqui, ó. Primeiro passo. Nós vamos resolver parênteses. Parênteses. Calma aí, pessoal. Deixa eu ajeitar bem que tá faltando mais. Parênteses. Depois, colchetes. E por último, chaves, nessa ordem. Aí, dentro disso aqui, nós vamos observar os parênteses, colchetes e chaves. Como é que vai ser resolvido? Ó, dentro disso aí, como é que tem que ser resolvido? Primeiro, potenciação e radiciação. Certo? Primeiro isso aí, o quê? Potências e raízes. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Primeiro resolvemos as potências. Depois de potenciação e radiciação, nós vamos resolver multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. Depois de feitas as multiplicações e as divisões que tiver na expressão numérica, que foi o que nós fizemos aqui, ó, resolvemos as multiplicações, agora sim, vamos resolver a adição e subtração na ordem que aparecer. Não tem segredo, pessoal, você resolvendo
Nessa ordem, você não erra. Primeiro as potências e as raízes, depois multiplicação e divisão e adição e subtração por último. Lembrando, pessoal, que tem que observar o que está dentro do parênteses, colchetes e chaves para estar resolvendo primeiro, tá? Então, voltando aqui para o nosso problema, que deu igual a 54, novamente nós temos a alternativa B. Por incrível que pareça, só está dando a alternativa B nessas questões. Foi coincidência, pessoal, não foi planejado, não. Finalizamos aqui mais uma questãozinha de expressão numérica. Pessoal, espero que vocês estão percebendo que o que nós estamos fazendo aqui é coisas de ensino fundamental. Então, é só para revisar mesmo. Como o ano passado foi um ano muito difícil, e esse ano está sendo ainda um pouco por causa das aulas serem remotas, estamos fazendo essa revisão para aqueles que têm uma certa dificuldade. E vamos para o nosso quarto problema. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso quarto problema e último dessa videoaula. Nós temos assim, ó, numa festinha, ficou combinado que os rapazes levariam os salgados e as moças levariam os doces. Os rapazes levaram 115 coxinhas, 98 croquetes e 102 empadinhas. As moças, por sua vez, levaram 107 brigadeiros, 104 quindins e 96 cocadas. É correto afirmar que: letra A, os rapazes e moças levaram a mesma quantidade de salgados e doces. Letra B, no total eles levaram 622 salgados e doces. Letra C, os rapazes levaram menos alimento do que as moças. E letra D, as moças levaram 65 unidades a mais do que os rapazes. Então, pessoal, aqui dá para perceber que para a gente resolver essa questão, nós temos que montar as informações. O que os rapazes levaram, que foram os salgados, e o que as moças levaram, que foram os doces. E as quantidades. Então, ó, eu anotei aqui, ó, os rapazes levaram 115 coxinhas, 98 croquetes e 102 empadinhas. Já as moças levaram 107 brigadeiros, 104 quindins e 96 cocadas. Analisando lá as alternativas, ó, a primeira alternativa. Os rapazes e moças levaram a mesma quantidade de salgados e doces. Para a gente verificar aqui se eles levaram a mesma quantidade de doces, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar. Os rapazes levaram, ó, 115 coxinhas, mais 98 croquetes, mais 102. Somando isso aqui, pessoal, dá exatamente 315 salgados. Já o que as moças levaram, 107, mais 104, mais 96 cocadas, no caso 107 mais 104 mais 96 dá 307. Então, a primeira alternativa que dizia que eles levaram a mesma quantidade de salgados e doces, não, está errado. Então, a primeira não bate. A segunda diz o seguinte: no total, eles levaram 622 salgados e doces. Ou seja, juntando o que os meninos levaram com o que as meninas levaram, 315 mais 307 dá exatamente 622 alimentos. Então, a letra B está ok. Mas vamos analisar as outras. Os rapazes levaram menos alimentos do que as moças? Não, isso é falso. Os rapazes levaram mais, um pouquinho a mais do que as moças. E a última alternativa, as moças levaram 65 unidades a mais do que os rapazes? Não, pessoal, nós vimos aqui que a diferença é de 8 unidades. Então, a alternativa correta do nosso probleminha aqui é que no total eles levaram 622 salgados e doces. Novamente, letra B, como já era de se esperar. Não, brincadeira, pessoal, era coincidência mesmo. Alternativa B. Então, pessoal, a nossa videoaula está encerrando. Eu espero que tenha dado para vocês compreender um pouquinho. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E assim, questões de operações, às vezes é mais interpretação. Você tem que estar sempre atento ao jogo de sinais. São coisas simples, mas que se você não prestar atenção, você pode acabar errando.